A medida provisória que autoriza a prorrogação ou relicitação dos contratos de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos foi enviada pelo governo ao Congresso. O argumento é de que algumas dessas empresas parceiras estariam sem condições de investir nos modais. A comissão que analisa o texto ouviu vários setores envolvidos e todos concordam em 2 pontos. As concessões são fundamentais para baratear custos e as regras para esses contratos precisam ser atualizadas. Na comissão especial, a medida provisória recebeu mais de 90 emendas. A maioria das alterações propostas pelos parlamentares buscam aumentar a eficiência dos modais, reduzir tarifas e acabar com monopólios existentes no sistema. Mudanças vistas com bons olhos pelo movimento pró-logística. Isso é tudo que estão nas emendas. Então isso aí nós precisamos implementar para que nós tenhamos, de fato, um sistema ferroviário de concorrência, não um monopólio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil concorda com a relicitação e com a abertura para a concorrência entre as empresas. E principalmente o mercado internacional do agronegócio teve uma mudança radical. O mundo nos próximos anos vai ter uma grande dificuldade de se abastecer se não tiver o Brasil do outro lado suprindo essas demandas. Então nós achamos que as nossas concessões elas estão envelhecidas, elas precisam ser modificadas. Esta é a razão pela qual a CNA pensa na relicitação. Vejam o imbróglio que nós temos no sistema rodoviário e ferroviário brasileiro, modelos diferentes, contratos que não se comunicam. Se nós não resolvermos isso, nós não vamos resolver um fator que impede que o resultado da produção venha para as cadeias produtivas do nosso país. Uma alteração proposta no texto que agrada os usuários do transporte de cargas é o compartilhamento da malha ferroviária, com a abertura para operadores ferroviários independentes. E isso não prejudicará em nada, porque simplesmente, ao invés de você ter uma empresa passando num trecho ferroviário, você tem 2, você tem 3 empresas passando no trecho ferroviário. O número de trens é o mesmo, não altera o número de trens. Só que em vez de passar 100 trens, vai passar 80 de uma empresa e 20 de outra. Qual o problema? Não há problema nenhum. Então não há prejuízo financeiro, porque os 20 trens adicionais que vai passar, ele vai pagar o direito de passagem, que é um pedágio por passar ali. Então não vai ter prejuízo em absolutamente nada. Depois de ouvir os setores, o relator da medida provisória no Congresso quer conversar com o governo e promete finalizar o texto na próxima semana. Ele vai decidir se inclui ou não as alterações propostas na comissão especial. E este relatório vai contemplar, sim, as emendas, ou boa parte das emendas dos senhores deputados e senadores. A maioria delas são no sentido de nós diminuirmos o custo da produção, o custo do frete, o custo da tarifa e de otimizarmos o modal de transporte, por exemplo, no setor ferroviário. Há uma lentidão nas ferrovias brasileiras hoje. Nós queremos uma velocidade maior, que chega a 40, 50 km por hora média. E para chegarmos a esse nível, temos que ter mais investimentos, porque se nós dobrarmos a velocidade nas ferrovias, nós dobramos a capacidade de carga naquela ferrovia. Por exemplo, o que está acontecendo na possível prorrogação da malha paulista ferroviária, que vai de 30 milhões de toneladas para 60 e tantas milhões de toneladas. O projeto prevê, inclusive, isso. Depois de passar pela comissão mista, a proposta ainda precisa ser votada nos plenários do Senado e da Câmara. Márcia Prado para o SBA.